IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, uma ótima tarde de quarta-feira a você que nos acompanha semanalmente aqui no programa Floripa em Foco, conversando com os professores do IIPC Florianópolis. Hoje temos a presença do professor Paulo Marreca, que vai conversar conosco sobre como melhorar a qualidade da nossa manifestação consciencial através dos pensamentos, sentimentos e energias. O professor Paulo, ele é empresário aqui em Florianópolis na área de idiomas e tradução. E ele também é professor voluntário do IIPC Florianópolis e pesquisador da Conscienciologia. Professor Paulo, muito boa tarde, muito bom te receber aqui. Boa tarde, é um grande prazer estar de volta aqui novamente. Paulo, falando sobre pensamentos, sentimentos e energias, tem um conceito chamado Pensene na Conscienciologia, né? Do que se trata esse conceito? Então, o Pensene é um neologismo, ou seja, é um novo conceito, e ele é a junção das palavras pensamento, sentimento, ou seja, do início dessas palavras, né? Pensamento, pen, sentimento e de energia, Pensene. Então, o Pensene é a ideia de que toda vez que nós pensamos alguma coisa, nós temos alguma energia, algum sentimento, alguma emoção associada àquilo que nós pensamos e uma carga de energia. Então, por exemplo, quando a pessoa sente raiva ou pensa, né, em alguma coisa que lhe causa raiva, ela tem a emoção da raiva e ela tem uma energia que é gerada a partir daquela emoção. Então, essas três coisas ao mesmo tempo, né, de forma indissociável, elas formam o que nós chamamos de pensene, ou seja, toda vez que eu penso, eu sinto e eu gero algum tipo de energia. Um exemplo básico seria assim, o que acontece no dia a dia. A pessoa pode estar num certo padrão de pensamento durante o dia, ela pode estar bem e de repente uma coisa bem simples, ela tropeça ou machuca ou, né, bate o martelo no dedo. Aquilo, imediatamente ela vai sentir dor, né? Então, provavelmente naquele momento, se a pessoa começar a prestar atenção, ela vai perceber que ela muda o tipo de pensamento que ela tem. Ela podia estar pensando em alguma coisa, imediatamente ela vai mudar os seus pensamentos. Então, é tudo junto, ao mesmo tempo. Então, naquele momento ela está pensando, sentindo e ela vai gerar algum tipo de energia. Se alguém pudesse chegar perto dela naquele momento e perceber as suas energias, ia perceber que houve uma mudança no padrão, na qualidade daquelas energias. Então, esse é um exemplo muito simples, mas existem outras situações mais complexas, onde a pessoa pode se encontrar com alguém, ter uma discussão e sair dali bastante contrariada e continuar pensando sobre aquilo. Pensando o que poderia ter dito, o que não deveria ter dito, como deveria ter dito. E a pessoa continua durante vários minutos, ou às vezes até horas, em alguns casos dias, pensando naquilo. E durante aqueles momentos ela revive aquilo, ou seja, ela sente o que ela o que ela disse, ela sente aquilo que ela gostaria de ter dito, então, ao mesmo tempo, sem perceber, ela está gerando uma energia, ou seja, então naquele momento ela está gerando pensenes. Lembrando que também esses pensenes, eles não conhecem distância, porque existe a questão da energia, a energia não conhece distância. Então, uma pessoa pode estar aqui e ela pode estar pensenizando, ou seja, pensando, sentindo e produzindo energias sobre alguém que está lá num outro estado, numa outra cidade. E aquela pessoa lá naquele momento, ela pode sentir a ação, ou seja, o efeito, as consequências deste pensene. O que muitas vezes explica, inclusive, a telepatia, que um assunto sobre o qual nós já falamos aqui, onde a pessoa não entende por que ela vai... ela pensa em ligar para alguém e o telefone toca, ou ela pensa em fazer alguma ação e de repente ela se depara com aquela pessoa, ela encontra aquela pessoa no shopping ou na rua. Muitas vezes isso ocorre porque a pessoa percebeu os pensenes da outra ou teve acesso àquela informação através do seu corpo energético, né? Através das suas próprias energias. Então a pessoa ela não pensa isoladamente e não sente isoladamente, está tudo interligado, né? Exatamente. E isso parece que pode ter um reflexo até na sua saúde, então, ou na qualidade da energia de onde ela vive, se ela fica ruminando aqueles pensamentos, igual você falou, né? Sim, porque
por que isso pode ter um efeito sobre a saúde da pessoa, sobre a saúde física, inclusive, né? Em algumas outras entrevistas aqui, eu e outros professores, já falamos sobre o conceito do holossoma, ou seja, nós não somos só o corpo físico. Na verdade, nós não somos o corpo físico, nós somos consciências que nos manifestamos através do corpo físico. Nesta dimensão física, nós precisamos de um corpo físico para nos manifestarmos. Então, nós temos o holossoma, que é composto do corpo físico, de um corpo energético, de um corpo emocional e de um corpo mental. Esses veículos são usados por nós, consciências, para nos manifestarmos. Então, assim, você tem um pensamento e esse pensamento nunca está isolado. Então, existe o pensamento, junto com ele existe o sentimento. Então, o pensene está nesses corpos. Então, o pen está lá no mental soma, o sen está no sentimento, nas energias, na parte do corpo emocional, e o e da energia no corpo energético. Então, tudo isso junto está conectado ao seu corpo físico. Então, o corpo energético conecta esses dois corpos, né, esses dois veículos, o veículo emocional, o psicossoma, e o veículo mental, que nós utilizamos para pensar, ter ideias, elaborar novas ideias. Então, tudo isso está conectado ao nosso corpo físico pelo energossoma, pelo holochakra, o corpo das energias. Então, conforme isso vai se densificando, isso vai pesando, isso vai chegar ao seu corpo físico. Então, imagina que uma pessoa passa dias e dias ruminando sobre certo assunto. Isso, a partir de um certo momento, ele se acumula, você tem um acúmulo energético. A menos que a pessoa tenha alguma prática energética, uma das práticas que nós sugerimos chama-se estado vibracional, que se refere a mobilizar, a movimentar suas energias pelo seu corpo, a fim de dinamizar e expelir essas informações que ficam no seu corpo energético. Então, imagina, tudo que você pensa deixa informações no seu corpo energético. A partir de um momento, se você está pensando muito naquele mesmo assunto, acumulando aquele tipo de energia, se for uma energia negativa, doentia, essa energia vai se manifestar no seu corpo físico, no seu corpo emocional, ou seja, também nas suas emoções. Nós falamos muito aí de doenças psicossomáticas, né, que tem exatamente a ver com isso, aquelas doenças que começam lá nos pensamentos, nas emoções. Né? E vão ter uma consequência, então, direta no corpo físico? Diretamente no corpo físico. A pessoa pode até fazer exercícios, os exercícios físicos ajudam, mas não basta só fazer exercícios físicos, ela tem também fazer os exercícios necessários para os outros corpos, né? O energossoma, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental, ou seja, cuidar da qualidade dos seus pensamentos. De certa maneira, nós somos aquilo que pensamos. Ok. E como é que a gente pode fazer para identificar o nosso padrão de pensamento, sentimento e energia, para ver que qualidade que a gente tem? Há várias formas. Se a pessoa não entende de energia, ela nunca percebeu as bioenergias que nós tanto comentamos aqui, uma coisa que ela pode fazer é observar duas coisas. Uma, a média das suas ações. Por quê? Porque as nossas ações, elas refletem diretamente a média dos nossos pensênios, ou seja, a média daquilo que nós pensamos, sentimos e a energia que nós produzimos. Então, se você observar no seu dia, o que você faz mais no seu dia? Então, o que você produz no seu dia? Aquilo que você produz é um indicador, já é um bom indicador da qualidade, ou seja, do padrão dos seus pensamentos. E dentro daquilo que você produz, qual é a qualidade do que você produz? Aquilo que você produz ajuda só a você ou ajuda outras pessoas? Então, o seu padrão pensênico, além de você identificar o padrão pensênico, você pode identificar esses fatores, esses atributos, né? Ele é um padrão pensênico assistencial, ou seja, ele visa assistir, ajudar outras pessoas. Né? Então, existem vários fatores. A outra questão que você pode observar também são as pessoas que você atrai, ou que nós atraímos, né? Que todos nós, então, pensenamos. Então, todos nós temos um padrão pensênico. Nós já falamos de um padrão energético, então, existe também aí o padrão pensênico. Então, esse padrão pensênico, ele pode ser identificado, ele pode ser percebido pelo tipo de pessoas que nós atraímos. Com que tipo de pessoas nós temos afinidades. As pessoas nos procuram para contar os seus problemas, elas nos procuram porque elas confiam em nós, elas nos procuram porque, ou elas só nos procuram porque nós temos certas posses.
né? Que tipo de pessoas nos procuram? E para fazer o quê? Então, isso já é um bom indicador do nosso padrão pensênico. Então, se a pessoa não entende de energia, se ela entende de energia, ela pode também, porque, como eu disse, o pensênico é pensamento, sentimento e energia. Então, se ela tem dificuldade de observar os seus próprios pensamentos, que não é uma coisa tão óbvia e tão fácil, às vezes, a gente pensar e, ao mesmo tempo, monitorar os nossos próprios pensamentos, ela pode, então, observar as consequências, os resultados diretos, né, no seu dia a dia, dos seus pensamentos, sentimentos e energias. E Paulo, e para você, dentro que você pesquisa na Conscienciologia, qual é o melhor momento, existe um melhor momento para iniciar essa mudança de padrão pensênico? Todo momento é momento, então não há um melhor momento. Então eu diria que o melhor momento é todo momento. Então, por quê? Porque o padrão pensênico, a forma como nós pensamos, sentimos e produzimos energias ou agimos, ele se reflete na nossa vida, está refletido na nossa vida a todo instante. Então, todo instante é momento de melhorar, é momento de fazer uma nova ação. Muitas vezes a pessoa espera até estar no fundo do poço para poder buscar alguma solução, né? Então, o ideal realmente é que, se você já está bem, por que não estar melhor? E se você já está melhor, por que não usar essa sua condição saudável, né? Otimizada para ajudar outras pessoas? Então, por que não aumentar a qualidade do padrão pensênico, ou seja, a qualidade de tudo que é pensado, sentido e energizado no planeta? Ou se não no planeta, se não quiser, né, às vezes a pessoa é demais querer, né, agir no nível planetário. Existe aquela frase que, de novo, eu ouvi essa semana, que pense globalmente, haja localmente. Então, assim, vamos pensar no planeta como um todo, mas na hora de agir, vamos agir no nosso micro-universo, né, nas nossas relações pessoais. Então, se eu já sou uma pessoa que tem um padrão positivo, eu posso, de certa maneira, eu não posso mudar os outros, mas eu posso, através das minhas ações, através das minhas reações em relação aos pensênios, aos pensamentos e sentimentos das outras pessoas, a maneira como eu reajo, já estou mudando, de certa maneira, eu estou agindo, interagindo, interferindo positivamente no padrão das pessoas ao meu redor. Agora, se as pessoas são negativas e eu entro no padrão delas, elas estão ditando a qualidade dos pensênios, ou seja, dos pensamentos, sentimentos e energias dos locais por onde eu passo ou onde eu vivo. E eu quero viver num ambiente o mais otimizado possível, né? Então eu posso otimizar o meu ambiente, ou seja, primeiro eu mesmo, mas junto comigo eu posso também otimizar para as outras pessoas. Eu posso, a partir do meu bem-estar, causar bem-estar nos outros. Assim como há pessoas que, através do seu mal-estar, isso é muito mais fácil de fazer, através do seu mal-estar, causam mal-estar nos outros. Ok, Paulo. Então, considerando que todo momento é momento para fazer uma mudança nos nossos pensamentos, sentimentos e energias para melhor, claro, então vamos continuar essa conversa na sequência, em que vamos continuar a conversa com o professor Paulo sobre como diagnosticar os nossos pensamentos, sentimentos e energias e como modificá-los também. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, retornamos então à participação do IIPC Florianópolis no programa Floripa em Foco, TV Floripa, canal 4 da NET. Lembrando que você também pode nos acompanhar no site da TV, que é o www.tvfloripa.org.br. Hoje, com a presença do professor Paulo Marreca, falando sobre os pensamentos, sentimentos e energias. Professor Paulo, dando continuidade à conversa, você havia falado a respeito do diagnóstico, né? De como identificar, como diagnosticar o nosso padrão pensênico. Identificando esse padrão, como é que se faz, como é que se procede nesse caso? Bom, aí depende do que a pessoa quer, do que ela deseja, né? Bom, ela identificou seu padrão pensênico. Se ela estiver satisfeita com o seu padrão e quiser mantê-lo, né? Ou se ela realmente quer fazer alguma mudança, que tipo de mudança ela quer fazer. Identificar o que ela quer mudar no seu padrão pensênico, ou seja, na sua vida.
Uma vez que ela identifica o seu padrão pensênico, é importante, então, ela identificar qual a parte do seu pensene está mais, ela atua mais. Qual dessas partes ela se vê mais? Por exemplo, nós falamos em pensene. Então, a pessoa pode ser uma pessoa que tem um pensene mais carregado, mais denso de energia. Que tipo de pessoa é essa? É aquela pessoa que ela começa a agir. Então, ela até usa as expressões, eu gosto mesmo de botar a mão na massa, eu gosto de partir para o negócio, eu gosto de iniciar, depois a gente vê o que acontece. E ela vai descobrindo o que ela vai fazer conforme ela faz. Então, ela tem que identificar se ela é esse tipo de pessoa. Ou se ela é uma pessoa mais intuitiva, em que o padrão dela, ou seja, o pensene, o padrão pensênico dela está mais carregado no sentimento, ou seja, no corpo emocional. Então, essa pessoa é mais intuitiva, ela vai descobrindo intuitivamente como fazer as coisas. Né? Primeiro ela ouve a sua intuição, ela diz que eu gosto muito de ouvir a minha intuição. Então, aí ela vai identificar. Ou se ela é aquela pessoa que planeja bastante, que tem que verificar todas as variáveis, que gosta de saber como é que vai ser o resultado, como é que vai ser o caminho, como é que vai ser o início. Pessoa mais racional. Mais racional, mais emocional, mais atuante, né? Ou seja, aquela pessoa que é da ação. Identificando onde é que está mais carregado as suas ações, ou seja, o seu padrão pensênico, o seu pensene, ela vai identificar se essa quantidade, ou seja, esse esforço que ela faz, se isso está atrapalhando de alguma maneira. Se ela é uma pessoa, por exemplo, que tem o pensene muito carregado no PEN, ela pode ter uma tendência a planejar muito, a saber fazer bons planos, mas está sempre precisando de uma outra pessoa ou de uma equipe que faça as coisas para você. Então a pessoa pensa muito, mas não age. Não age, ou seja, ela não faz a coisa acontecer. Né? Ou, às vezes, a pessoa também, por exemplo, que é muito intuitiva, ela, às vezes, está abrindo mão da reflexão e de uma certa qualidade de energia. Então, o ideal é que o nosso padrão pensênico seja mais equilibrado. Né? Claro que é você planejar, é você estar atento às suas emoções, estar atento àquilo que você sente e ter a carga de energia ideal, adequado para aquilo que você quer fazer. Por exemplo, é muito comum também, às vezes, aquela pessoa que ela começa a fazer tudo, né, ela não para planejar, ela gasta muita energia, às vezes, no início de uma tarefa, no início de um plano, e se vê esbaforida ou sem fôlego para terminar a sua tarefa. Então, ela vai ter uma tendência a ser aquela consciência que não tem acabativa. Ela começa muitos empreendimentos, mas não acaba. Por quê? Porque ela não planejou a energia que ela precisava para chegar até o final daquela tarefa. Então, ela tem que perceber, uma das coisas que a gente pode fazer na hora de mudar, ou seja, de atuar, ou seja, primeiro, identificar o que eu quero, que resultados eu quero atingir que eu não estou atingindo hoje. Uma vez que você identificou isso, identificar, então, qual a parte do seu pensene que está mais carregado, ou seja, uma vez identificando isso, como é que eu posso mudar? Então, toda vez que eu me encontrar numa situação onde eu vou agir de impulso, que é a tendência da pessoa que tem mais energia, né, que quer atuar mais diretamente com energia, ela parar e contar até 10 e pensar antes. Será que essa é a melhor ação? Ou seja, a partir do momento que você se pergunta, será que esta é a melhor ação? Você já está usando o mental soma, né? Então você está carregando ali o pensene, você está partindo para a dimensão das ideias. Então você começa a pensar na ação que você vai ter. E será que essa é a melhor ação para o resultado que eu quero ter? Entendeu? E a respeito de resultados, são resultados adequados ao que tem a ver com a pessoa, no caso, aos seus valores pessoais, e não comparando com outros? Não, exatamente. Não só aos seus resultados pessoais, mas aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, por que eu quero fazer. E quem, né? Ou seja, eu estou fazendo isso só para mim mesmo ou estou fazendo isso para o bem comum? Estou fazendo isso para tornar o mundo melhor, para tornar o meu mundo, ou o mundo das pessoas que estão ao meu redor melhor. Então, ter clareza sobre isso vai até facilitar, porque às vezes você vai precisar da ajuda de outras pessoas. Então, você vai aprender mais a delegar, porque você vai começar a perceber que enquanto eu não consigo desenvolver, por exemplo, a parte do pensamento, da reflexão, às vezes se eu estou trabalhando numa equipe, no meu trabalho, eu vou identificar quem na minha equipe tem isso mais desenvolvido e vou começar a aprender com essa pessoa. Mas enquanto eu aprendo com essa pessoa, isso também, talvez eu tenha mais energia para fazer a coisa, mas eu começo a fazer, mas começo a observar como é que essa pessoa age. Então, ela pensa, como é que ela pensa, o que ela faz,
Por que ela desenvolveu esse atributo de raciocinar, de pensar, de racionalizar as coisas? Então, é aprender com os semelhantes, né? Nós convivemos com os nossos semelhantes, então aprender com as pessoas com quem nós convivemos no dia a dia. Todos nós temos os traços forças e os traços fardos, né? Aqueles traços forças são os traços que nos impelem à evolução, que nos ajudam a ir para frente. Os traços fardos são aqueles traços da personalidade que nos dificultam ir para frente. Então, identificando esses traços, não adianta também só você identificar o seu padrão pensênico se você não identificar esses traços, porque muitas vezes esses traços também, eles fazem parte de um conjunto de pensenes que você já tem, às vezes, dessa vida, de outras vidas que você já teve, e que você já vem trazendo em um vício de pensar, de agir, que você vai ter que fazer uma mudança muito grande, às vezes você vai ter que arranjar uma estratégia mais complexa, né? Porque você não está trabalhando, às vezes, só com mudar um padrão dessa existência, né? E você falou em outras vidas, né? Dentro do paradigma consciencial, de como na conscienciologia se compreende o ser humano, a consciência, o mundo, que diferença que faz, então, na hora em que eu vou estudar meus pensamentos, sentimentos e energias, considerando outras vidas, outras dimensões? Exatamente. Então, veja bem, nós trabalhamos com a questão da multidimensionalidade, ou seja, mais de uma dimensão. E aí também eu falei do holossoma na primeira parte, né, os vários veículos, vários corpos que nós utilizamos para nos manifestar. Esses vários veículos, assim como essas várias dimensões, esses veículos servem para que nós nos manifestemos em dimensões diferentes. Os pensenes estão ligados a esses veículos e às dimensões também. Então, quando eu pensenizo, ou seja, quando eu penso, sinto e emito energia, eu estou agindo na dimensão energética, na dimensão extrafísica e na dimensão mental somática. Então, essas dimensões estão ligadas ao nosso pensene. Então, e as consciências que já estão no outro plano também têm pensenes? Exatamente, então? Claro que tem, porque elas abandonaram, ou seja, elas descartaram o corpo físico, mas elas continuam, inclusive é o que confunde muitas pessoas que morrem, né, que dessomam, descartam o seu corpo físico, porque elas continuam pensando, sentindo e agindo assim como faziam aqui nesta dimensão. Então, na verdade, quando nós falamos da vida, a vida é a mesma, é apenas uma mudança de dimensões. Então, a pessoa mudou de dimensão, mas continua tendo as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, mas também pode continuar tendo acesso aos seus talentos, né? Então, ou seja, se ela é uma pessoa que tem vários traços forças, ela pode usar esses traços forças lá nessa outra dimensão para atuar sobre as suas dificuldades, ou seja, começar a entender o que se passa com ela. Agora, nós aqui na dimensão intrafísica, estamos também convivendo com as consciências que não têm mais esse corpo físico, que popularmente são chamados de espíritos, né? E somos, muitas vezes, sofremos interferências dos pensenes dessas consciências. E muitas vezes somos nós mesmos que atraímos essas consciências a partir do que nós pensamos, sentimos e agimos, e da maneira como agimos. Ou seja, os nossos pensenes, o nosso padrão pensênico atrai não só um tipo de consciência intrafísica, ou seja, um tipo de pessoa, né, os nossos amigos, os nossos companheiros aqui, mas atrai também os nossos companheiros espirituais, ou seja, os nossos companheiros extrafísicos. Então, a nossa melhora no padrão de pensamentos, sentimentos e energias, mesmo nesse plano, também ajuda as consciências que não estão aqui pelo fato de elas presenciarem a nossa mudança. Exatamente. Gera um exemplo positivo também em outras dimensões. Um exemplo positivo modifica as dimensões, porque cada mudança que eu faço, eu modifico o mundo ao meu redor. Então, eu modifico o mundo físico, né? Ou seja, aqui, eu modifico o meu mundo energético, eu modifico a minha parte, a parte pela qual eu sou responsável no mundo extrafísico e no mundo e na dimensão mental somática. Eu estou contribuindo nessas dimensões, de acordo com a qualidade dos meus pensenes. Ok. Paulo, estamos praticamente no horário, teria muito mais a conversar sobre esse assunto, né? Gostaria de saber se queres falar sobre algum curso, palestra, alguma atividade do IPC aqui de Florianópolis, para as pessoas que nos assistem, queiram estar participando, para conhecer melhor essas ideias.
O IIPC, então, mantém atividades regulares na sua sede aqui em Florianópolis, na Avenida Rio Branco 354, sala 810. Nós temos palestras gratuitas todas as sextas-feiras. Nessa sexta-feira nós teremos o tema... É o humor como ferramenta humor evolutiva. Como ferramenta evolutiva. E temos também uma palestra gratuita na Livraria Catarinense, no Shopping Beira-Mar, nesta quinta-feira, amanhã. Na quinta-feira que vem? Não, quinta-feira que vem, exatamente. Quinta-feira que vem. Tá? Mas nós falaremos provavelmente... Falemos na próxima semana. Tá? Mas nossos telespectadores já podem começar a se programar, porque é uma palestra muito interessante que ocorre, uma atividade que ocorre que ocorre quinta-feira, uma vez por mês, na Livraria Catarinense do Shopping Beira-Mar. Ok. Muito obrigada, Paulo, pelos esclarecimentos, pelas energias e pensamentos positivos que você trouxe para nós aqui hoje, né? Obrigado a vocês. Tá bom. Então, como o professor Paulo falou, sexta-feira agora, palestra no IIPC Florianópolis, é o bom humor, né, como ferramenta evolutiva, às 19h30, Avenida Rio Branco 354. E na semana que vem, a palestra Coragem para Evoluir, com a professora Adriana Pouma, na Livraria Catarinense do Shopping Beira-Mar. 19h30 também, quinta-feira que vem. Você é nosso convidado. E na semana que vem teremos aqui uma outra entrevista com professores do IPC sobre assuntos relacionados, né, à conscienciologia, à projeção da consciência. E agradecemos a sua audiência, agradecemos também a equipe da TV Floripa e até a próxima semana. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.